em uma semana muito especial. Hoje, 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil. E é claro que não deixaríamos você por fora disso. Durante toda essa semana apresentaremos reportagens exclusivas sobre esse período tão importante para a história do nosso país. E não é só isso, temos novidades quentinhas e incríveis esperando por você no decorrer dessa semana. Novos repórteres, novíssima tecnologia e a mesma qualidade incomparável que você já conhece. Hoje, iniciaremos com a cultura colonial e o papel da igreja neste período. Todos sabemos que ao chegarem aqui, os portugueses, que vêm de um país muito católico, começaram a ensinar suas crenças aos nativos, pois, segundo eles, os nativos mereciam saber da existência de Deus. Apresentaremos agora algo inédito na televisão mundial. Mandaremos nossa repórter Isadora Barbeta de volta ao passado. É isso mesmo, a mandaremos de volta ao passado para ver como era feita a catequese dos índios. Algo nunca antes realizado na história da humanidade, caros telespectadores, e vocês vêm primeiro aqui, no Telejornal Verdade. É isso aí, Carol. Estamos aqui no ano de 1549 para mostrar o sistema de catequese dos portugueses com os nossos nativos. Estamos aqui na tribo Jericá, onde o padre jesuíta está ensinando catequese para os nossos nativos. Como podem observar, aquele à frente à classe é o padre jesuíta, encarregado de ensinar os índios sobre Deus e sua religião católica. Os índios à sua frente, sem entender absolutamente nada, soltam um grunhido de dúvida. De um galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, mas o Senhor, nosso Deus, tem alimentado para nossa alegria. Para nossa! Parece que um dos índios ficou revoltado com a gritaria e tentou atacar o padre. Mas o padre tacou um tipo de spray de pimenta nele. Que padre malandro! Matéria incrível, Isadora. Telejornal Verdade, acabei de entender isso. Todos sabemos que o primeiro grande produto a dar lucro ao Brasil foi o pau-brasil. Porém, a cana-de-açúcar também nos gerou grandes lucros, fazendo-nos assim peça importante no mercado mundial no período colonial. Voltamos ao tempo dos engenhos para saber como era o processo de fabricação do açúcar. Quem conta mais é a nossa novíssima repórter, Bárbara Paian. Boa tarde. Aqui estamos para uma matéria exclusiva sobre o Brasil Colônia. Hoje iremos entrevistar uma das descendentes do criador do primeiro engenho de açúcar do Brasil. Estou aqui com a senhora Carla Vaz de Teve, que continua o trabalho da família. Boa tarde. Gostaríamos de saber como é feito o trabalho do engenho de açúcar. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra estar dando essa entrevista ao Telejornal Verdade. Bom, o engenho de açúcar foi o primórdio para a agricultura brasileira. E é claro que ele começou a exportação de açúcar no Brasil. O primeiro engenho foi construído pelo Diego Vaz de Teve, que foi meu tataravô. E a senhora pode explicar como era feito? Bom, já na produção de açúcar, o caldo de cana era levado em grandes tachos e submetido a fogo branco, ou seja, ele ia se transformar em mel. Esse mel de engenho é transferido para um tanque, onde será submetido à agitação para acelerar a cristalização. Interessante. Como isso influenciou para a cultura brasileira e portuguesa? Influenciou bastante, como o café e o pau-brasil, que hoje está em extinção. Mas com o açúcar, o Brasil foi um tanto reconhecido em várias partes do mundo, por ser o único país que tinha um produto tão útil. Como, por exemplo, na Rússia, eles não têm a cana. Então, eles usam a beterraba como o açúcar. Posso dizer que foi algo bem importante. Muito interessante. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. É com vocês aí no estúdio. Não saia daí. Seu Telejornal Verdade volta já. Aqui está a sede Novo Estilo Corporation, direto de Paris, com novos jardins, plantas absolutíssimas, lindas, roxas, verdes, azuis e tudo que você já viu de mais lindo, só na sede Novo Estilo Corporation. Além do mais, temos tratamento de água potável, com água da chuva, isso você só vê aqui
na sede Novo Estilo Corporation. Hoje de manhã a rede Novo Estilo acabou, mas agora a gente tem o Balanço Novo Estilo. Pra você, criancinha, que tá infeliz em casa, vem no balancinho. Com a alta tecnologia baiana da rede, você pode brincar, pular e fazer tudo o que você quer. Ah, balanço é muito legal! Ele é muito legal, tia! Mas para você que também quebrou o dente na Balanço Novo Estilo, temos a dentadura Novo Estilo. Só que... veja as fotos dos usuários da dentadura Novo Estilo. Estamos de volta. Você já quis saber como o tradicionalíssimo arroz e feijão viraram um prato típico brasileiro? Isso veio do tempo colonial e muitas outras peças fundamentais da culinária brasileira também. Quem conta é a repórter Amanda Lopes. Viemos até Curitiba, em um dos mais respeitados restaurantes brasileiros, saber como era a alimentação no período colonial. Estou aqui com Regina Casabranca, uma especialista em culinária brasileira, que vai nos contar um pouco mais sobre a alimentação no período colonial. Boa noite, Regina. Quais eram os alimentos mais comuns dessa época? Bem, os portugueses que chegaram ao Brasil tiveram que mudar muitos seus hábitos alimentares. O trigo foi substituído pela farinha de mandioca e, além da farinha, se consumiam também a carne seca, milho, arroz, feijão e condimentos como pimenta e azeite de umbigo. As verduras, as frutas, a manteiga e os queijos eram raros, diferentes dos doces que eram muito consumidos. E como eram realizadas essas refeições? Essas refeições eram feitas utilizando as mãos na ausência de talheres. E também eles tinham o costume de sentar no chão comigo. E quais eram as bebidas consumidas? As principais bebidas consumidas eram o bagaceiro e o vinho, trazido de Portugal. Nos engenhos de açúcar, logo foi descoberto o caldo de cana fermentado, muito apreciado pelos escravos. Na primeira metade do século XVII, os subprodutos do açúcar começaram a ser utilizados na produção de cachaça. Muito obrigada, Regina. Ficamos por aqui. Amanda Lopes para o Telejornal Verdade. Obrigada, Amanda. O Brasil certamente é conhecido mundialmente por suas magníficas igrejas do período colonial, todas revestidas de ouro e com pinturas incríveis de artistas consagrados. Vamos conhecer um pouco mais da história dessas igrejas com o nosso repórter Luiz Fernando Michels. Ouro Preto é uma das cidades históricas mais famosas do Brasil, cheia de igrejinhas e histórias. Por isso estamos aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, para entrevistar a historiadora e arquiteta Suzana Valença. Ela vai nos mostrar por que e como as igrejas foram construídas. Aqui estou em frente de uma capela famosa da cidade. Boa tarde, Suzana. Por que as igrejas da cidade são revestidas de ouro? Boa tarde. As igrejas são revestidas de ouro porque naquela época a igreja tinha muito poder. Então ela tinha que mostrar isso para o povo. Por que a nova cidade é Ouro Preto? Porque os bandeirantes passavam pelos portões de Minas à procura de pedras preciosas, e ouro inclusive. E qual a importância das igrejas para a cidade? As igrejas de Ouro Preto são um marco turístico do mundo. Muitos turistas do mundo todo vêm para ver. Você poderia dizer um pouco das igrejas mais importantes da cidade? Bem, uma das igrejas mais populares é a Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar. O projeto dessa igreja, considerada em uma das mais requintas do Barroco, é atribuído a Pedro Gomes Chaves. A talha da Capela Mor foi executada por Francisco Xavier de Brito. O acervo ainda inclui magnífica talha coberta de ouro e mais 400 anjos esculpidos. Foram empregados em sua ornamentação cerca de 400 quilos de ouro e de prata. E claro, as igrejas que contratam, com a colaboração de artista barroco Aleijadinho, São Francisco de Assis, a Nossa Senhora do Carmo, Mercedes de Perdões ou Mercedes de Baixo, São Francisco de Paula, Nossa Senhora de Conceição, de Antônio Dias,
São José, Nosso Senhor Bom Jesus, de Matozinhos, ou São Miguel de Almas, Nossa Senhora do Rosário. Obrigado, Suzana, por nos mostrar um pouco mais das igrejas de Ouro Preto e da cultura colonial. Carolina, é com você. Obrigada, Luiz. E assim encerramos essa edição do Telejornal Verdade nessa semana especial. Amanhã abordaremos o tema Organização Política Colonial. Não perca! Continue ligado em nossa programação via internet para notícias exclusivas. Acessando www.telejornalverdade.com.br. Boa noite!